E Flávio Vinick, amigos do Rodada Fox, pois é, terminou agora aqui no estádio do Morumbi com um público de 17.742 torcedores. Esse empate do São Paulo contra o Fluminense, o tricolor paulista, agora completa 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e fica numa situação delicada na tabela de classificação, com 11 pontos em 10 jogos. Por exemplo, se o Bahia ganhar daqui a pouco do Flamengo, se o Atlético Mineiro ganhar da Chapecoense, também jogos que acontecem daqui a pouco, São Paulo poderá cair para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Portanto, muita pressão para cima do técnico Rogério Ceni. O São Paulo até que começou bem, abriu o placar logo no início, o Cueva cobrou uma falta, a defesa do Fluminense deu bobeira com o Henrique, o Denilson escorou e o Jusilei abriu o placar. Depois o São Paulo se acomodou e tomou uma pressão danada. O Fluminense criou boas chances. O Renan Ribeiro foi um dos destaques, o goleiro são paulino, com grandes defesas no primeiro tempo e também na segunda etapa, mas a pressão foi grande do Fluminense e o Wendel, num chute forte de fora da área, empatou o jogo em 1-1 já na segunda etapa. Com 17 mil torcedores aqui no estádio do Morumbi, a maioria são paulinos, os torcedores vaiaram a equipe do São Paulo depois desse 1-1 contra o Fluminense. Afinal, o tricolor paulista acumula então 5 jogos sem vencer. O tricolor carioca consegue um importante ponto fora de casa, já vinha de uma vitória boa contra o Avaí também como visitante. O Fluminense agora chega a 15 pontos em 10 jogos na tabela do Campeonato Brasileiro. Nós estamos aqui na zona mista, aguardando a saída dos jogadores do São Paulo e do Fluminense para a gente repercutir esse 1-1 aqui no estádio do Morumbi. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, Vinick. Tá combinado, Fernando Caetano, daqui a pouco a gente volta ao Morumbi, a gente volta para Porto Alegre, vamos também a Minas Gerais, a Campinas. Agora a gente vai ver os gols dessas partidas, 5 jogos que começaram às 4 da tarde dessa 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vou passar os gols para você. Começando, portanto, com Corinthians e Grêmio, a arrancada aí do Paulo Roberto. Ele era o único jogador considerado reserva na equipe e foi um dos destaques do Corinthians. O Jadson faz 1-0 para o Timão. Jogada do Paulo Roberto, rola para trás, a bola passa pelo Jô, o Jadson bate de canhota e a bola passa entre as pernas do Groi. Acaba falhando o goleiro do Grêmio, claro, a bola defensável ali passou entre as pernas dele. Corinthians 1-0, agora um pênalti do Marquinhos Gabriel em cima ali do Jeromel. Lembrando que a Nadine Bastos vai participar aqui do Rodada Fox com a gente e vai esclarecer os lances polêmicos da rodada, lances como esse aí. Foi pênalti, a arbitragem acertou, errou. Na cobrança o Luan bateu muito mal e o Cássio defendeu. A gente ouviu agora o Cássio falando que esperou até o último momento, o Luan definiu o canto, o Cássio foi certeiro, pegou bem o pênalti do Luan, já tinha feito uma defesa importantíssima em outra finalização do Luan. São Paulo e Fluminense no Morumbi, falta cobrada na área, a bola passa por todo mundo, o Denilson escora e o Jusilei faz São Paulo 1-0. O Henrique tenta cortar, não chega nela. O Jusilei completa, depois a Nadine também vai analisar esse gol do São Paulo, se teve alguma irregularidade, se teve algum problema, se o gol foi legal, enfim. 1-0 São Paulo, o Wendel chutou de muito longe, o Renan vinha fazendo uma excelente partida, era talvez o principal jogador, segurando a pressão do Fluminense, mas essa aí ele não conseguiu pegar, o chute de muito longe, forte no canto, o Renan foi nela, não achou nada, e o Wendel, bom volante do Fluminense, está fazendo aí uma boa temporada, uma revelação, foi a revelação do Campeonato Carioca, fez esse gol. Agora, Ponte Preta e Palmeiras, o Guerra vai fazer 1-0 para o Palmeiras, olha o lançamento do Tietê, bolão do Tietê, o Guerra dá um toquinho na saída ali do Aranha, com um uniforme diferente. Parece a seleção da Colômbia. É, tudo colorido ali, camisa amarela. Acho que quis homenagear o Mina, de repente. Será que era por aí? Saiu mal, hein? Ficou naquela indecisão, ou sai com tudo, ou fica lá, o goleiro não pode né? ficar indeciso. Aí o Guerra deu um toquinho na saída do Aranha. Aí o Luca empata para Ponte Preta num belo chute, surpreendendo ali o Praz. Balaço ali do Luca, colocado de curva, deixando tudo igual lá em Campinas. Era o empate da Macaca. Aí o atacante Luca, vice-artilheiro do campeonato,
7º gol dele na competição. Eric toca de calcanhar para o Guerra fazer mais um, isso tudo no primeiro tempo. 2-1 para o Palmeiras, mais um do Guerra. Eric foi uma surpresa na escalação do Palmeiras, né? Com Borja e Dudu ficando no banco. Borja e Dudu ficaram no banco. O Guerra, que acabou fazendo a diferença. E daqui a pouquinho a gente vê os outros gols das partidas que começaram às 4 horas da tarde. Cruzeiro e Coritiba, Atlético Paranaense e Vitória. Vocês vão acompanhar tudo aqui no Rodada Fox. Você dizia que a surpresa de certa forma, o Cuca barrar, não sei se barrou ou se poupou também, né, Fábio? Porque tem compromisso pela Copa do Brasil, ele pode ter segurado um pouco. O Dudu está voltando de lesão. O Borja é titular ou não é titular? A gente também não sabe exatamente qual é a melhor opção dele, né? Ontem, inclusive, aqui no Rodada, conversando ontem aqui com o Felipe, eu também sairia com o William. Né, de homem-gol ali, de centroavante, deixaria o Borja, mesmo ele fez o gol da vitória contra o Atlético Goianiense. Mas o Eric, para mim, foi uma surpresa, o Dudu ficando no banco. O Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, está falando lá em Porto Alegre. Vamos ouvir o Renato Portaluppi. O nosso próximo adversário, que é pela Copa do Brasil. Renato, você vem utilizando os titulares no Campeonato Brasileiro nos últimos jogos, mesmo com essa sequência intensa. O Corinthians agora abriu 4 pontos. Você pode rever isso, de repente priorizar mais Copa do Brasil e Libertadores? E queria um comentário seu também a respeito do Marcelo Groi. Se você vê que ele vem tendo uma queda nesses últimos jogos, ele que tem tantos serviços prestados ao Grêmio. Não vem tendo queda. O jogador do Corinthians chutou praticamente cara a cara com ele. Não acredito que tenha sido uma falha, assim. A bola passou no meio das pernas dele, mas o jogador não é que tenha chutado de longe, né? Entendeu? Não, o jogador que tem nos ajudado bastante, vai continuar nos ajudando. E, para falar a verdade, não acredito que tenha sido assim, uma falha dele. São coisas que acontecem. Quanto poupar ou não, o jogador já tá determinado. Quarta-feira joga o time principal, aí sim, sábado, descansa. Porque nós temos um jogo importante, difícil pela Libertadores, na próxima terça-feira, e ninguém aguenta. Você vê que as outras equipes também já estão poupando. Não gostaria de poupar. Eu sou obrigado a poupar, porque daqui a pouco está todo mundo no departamento médico. O desgaste é muito grande. A cada 3 dias a gente joga. Agora a gente começa a jogar uma outra competição. O desgaste psicológico é ainda maior, porque é um mata-mata, é uma partida de 180 minutos. Os jogadores são seres humanos. Mas é por isso que nós temos um grupo bom, um grupo grande. Vamos pensar nesse jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil, e é importante a presença da nossa torcida novamente. E depois do jogo do Atlético pela Copa do Brasil, aí eu armo uma equipe que vai jogar, que vai ser diferente dessa de quarta-feira contra o Palmeiras no próximo sábado. Renato, gostaria que você explicasse 2 substituições. Primeiro, por que sacou o Arthur para colocar o Fernandinho e, momentos depois, sacou um jogador para colocar o Gata, que é um atleta de passe, para recompor ali o meio? O Arthur, ele vem num desgaste muito grande, dificilmente ele aguenta os 90 minutos, pela maneira que ele joga. Isso eu falei para vocês logo no início que ele havia começado. Eu trouxe o Ramiro por dentro, coloquei um atacante que é o Fernandinho, um jogador que vai para a jogada individual para tentar abrir a defesa do adversário. Depois coloquei também o Gata, porque é um jogador de criação também. O Corinthians estava tudo fechado, estava jogando os contra-ataques, a gente precisava de atacantes e homens de armação. Foi simplesmente por isso. Não adianta você só ter os jogadores dentro da área do adversário se a bola não chega. Então, ele é um meia criativo, por isso que eu botei ele para tentar criar jogadas para os companheiros. De Porto Alegre, a gente vai agora a Campinas. O Cuca, o técnico do Palmeiras, falando da vitória do Verdão sobre a Macaca. Guerra já jogou mais de 25 partidas esse ano. A gente tem que tomar cuidado. Não pode perder jogador em jogos excessivos como tem. Então, eu acho que ele está suspenso do próximo jogo, vai ficar fora, recuperando para quarta-feira. Cuca, hoje chamou a atenção o Gabriel, né? Que é um garoto da base, tem 17 anos. Você colocou ele para treinar essa semana como profissional, né? Ele já vinha treinando, saiu no intervalo e agora no final do jogo, na hora da entrevista, até chorou aí lembrando da mãe. O que você pode falar desse momento que você tem que usar esse jogador, porque você não tem volante nesse momento no Palmeiras? Não, mas é bom, é a oportunidade que é dada. Então a gente fica feliz quando recorrer à base, ter um jogador que venha, participou do segundo gol direto. É uma ansiedade muito grande que
que o atleta tem, né? O primeiro jogo dele, primeira concentração, ser titular. Ele teve cãibra nas duas pernas praticamente, teve que sair no meio tempo. Já tinha o amarelo também, era arriscado. Mas de qualquer forma está de parabéns ele e toda a base por ter preparado bem ele. Cuca, fala um pouquinho desse time, né? Que hoje pro palmeirense, né? Foi um time diferente, né? Mas pelo menos pro treinador é bom o torcedor se acostumar que o Palmeiras vai usar muito o elenco nesse Campeonato Brasileiro, em virtude até da situação de você não poder contar com alguns na Copa do Brasil. Mas esse tipo de jogo aqui, ele te faz você pensar muito em jogo de Libertadores, que é assim que é. Você não vai ter jogo de Libertadores 18 chances contra 16 do adversário. São um jogo pegado, aguerreado, disputado, palmo a palmo, como foi hoje. Então, se a gente entender que a gente tem que jogar dessa forma, nessa volúpia que o pessoal teve, nesse interesse que a gente teve no jogo, a gente vai passar bem. Perdemos alguns pontos importantes, mas a gente tem tempo ainda para recuperar. Agora pensando já na partida da Copa do Brasil, Cuca, você pretende armar o time semelhante como você fez aqui ou vai retornar com aquele time com Dudu, com Borja, que a torcida está mais acostumada? Vamos ver. Agora estamos no calor do jogo ainda, não dá para se pensar. Vamos pensar até quarta, o que a gente faz de melhor. Quarta é um jogo importante, o mata-mata com o Cruzeiro. Vamos pensar bem com a fisiologia, ver o que de melhor a gente tem para pôr no jogo de quarta. Ô, Cuca, é sempre um tema chato, né? Mas a rapaziada da Ponte saiu reclamando muito demais da arbitragem. E o árbitro tirou 3 atletas teus do jogo contra o Grêmio. Qual que é a análise que você faz do trabalho do Wagner Hillway hoje? Não, assim, eu acho que não teve lance capital direto na influência do jogo, né? A gente não pode dizer, foi um pênalti, ele não deu, foi um gol mal anulado. É um jogo muito disputado, então vão haver equívocos durante a partida, para um lado ou para o outro. Acho que ele podia ter dado uma falta aqui do Roger Guedes, que eu olhei assim, me pareceu. É um lance, né? Mas não vejo que ele tem. É um lance difícil de apitar. Muito difícil de apitar. É um jogo muito difícil de apitar. Eu acho que a gente tem que levar muito isso em consideração. Ele não foi responsável por lances capitais que envolvesse direto o resultado. Agora o Dudu seu falando até pela história recente entre Ponte e Palmeiras, esse ano principalmente na semifinal do Paulista, o jogo foi bem aguerrido, bem disputado. Queria que você falasse sobre isso, como foi trabalhar a semana para até evitar algo mais violento. Aí eu vi que você falou com o Gilson Klein ali, mas o jogo foi bem disputado nesse nível de rivalidade. Sim, mas todo jogo é assim, sempre que a gente jogar com o máximo de força e lealdade, está valendo. A gente não pode ter deslealdade no futebol. Força e lealdade tem que pôr tudo afora, como a gente tem feito. Uma vez ou outra acontece se ter o jogador expulso, como eu tive o ano passado, o Alione, mas não foi por maldade. Ele teve uma força excessiva num carrinho com a perna dobrada. De lá para cá, do ano inteiro, a gente nunca teve uma jogada maldosa, sempre joga com bastante disciplina. Cuca, o time vai ganhando mais a sua cara com o tempo, até sem poder treinar muitas vezes, né? Porque o calendário impede. Como tem sido para você trabalhar sem os treinamentos, bem na base da conversa, para o time ganhando a sua cara mesmo? Não é a minha cara, é a cara do Palmeiras. É como o torcedor se acostumou a ver o Palmeiras lutando por cada pedacinho de chão, buscando a velocidade, como tem a organização, né? Ano passado a gente foi a melhor defesa, o melhor ataque, tivemos jogadores expulsos, foi o melhor tudo. Nossa defesa esse campeonato em 10 jogos tomou 8 gols, 9 com